de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Malta, sou eu que começo desta vez porque o Ricardo Lester foi de férias e decidiu deixar o barco à deriva. Vou tentar pegar aqui um bocadinho no leme para ele não ficar muito perdido nas ondas, e nada melhor do que trazer um especialista em futebol das ilhas, nomeadamente o nosso Daniel Oliveira. Daniel Oliveira normalmente é ele que entrevista, neste caso não, ele é o entrevistado. Olá, Daniel. Olá. O Daniel é nosso especialista de futebol inglês, trabalha no domínio inglês internacional do 00 e vem-nos falar sobre um drama em Manchester, não é? Já começam a faltar palavras para este Manchester, já chega de falar de pós-Alex Ferguson, porque parece ser uma coisa muito mais profunda do que isso. Isto surge, obviamente, depois da derrocada do derby de Manchester, frente ao City, derrota por 6-3. Os números até parecem mais ou menos, não é? Deu-lhes oxigênio no final. Deu oxigênio. Basicamente o Manchester City ganhou uma parte por 4-0, depois o United ganhou a segunda parte por 3-2. Portanto, está ela por ela, mas não está nada disso. Vamos começar pelo jogo. Dan, nós chamamos de Dan. Yeah. Daniel, tu viste o jogo, o que é que te pareceu? Aqueles adeptos a saírem ainda no final da primeira parte, a saírem do estádio, os adeptos do Manchester United, diz muito sobre o que foi o jogo. Sim, nem parece nada, é mesmo para ver como é que está a situação do Manchester. Antes de mais, obrigado pelo convite. Ora, obrigado. Vou tentar fazer com que o Ricardo Lester não seja... Curiosamente és da mesma terra que ele. Esta malta da Oliveira das Meias. Oliveira das Meias. Só me esqueci, foi da camisa. Mas vens apresentável. Até porque nós estamos também no YouTube, estás perfeitamente apresentável. Está top. Obrigado por teres... acerca do jogo, aquilo é para ver mesmo a situação como o Manchester United está. É mesmo triste. Mesmo para qualquer adepto que não seja, que não goste muito do Manchester United, é muito triste porque é um clube histórico e está numa fase mesmo decadente, e não é muito comum no futebol inglês os adeptos fazerem aquilo que os adeptos do Manchester United fizeram ontem. Mas não fico nada surpreendido, porque aquela primeira parte foi absolutamente deprimente. Foi uma repetição do jogo contra o Brentford, que foi muito parecido. O jogo foi muito similar. Também ao intervalo já estava 4-0. Já estava 4-0. Foi muito similar mesmo. E é mais uma página deste Manchester United pós a Sir Alex Ferguson que não vemos que futuro é que pode trazer. Os adeptos, ainda ontem, houve muitos adeptos que dizem que não foi tão humilhante a derrota como foi, por exemplo, o ano passado, aqueles 4-1 que eles perderam, e aquele jogo em casa que eles perderam 2-0, mas que basicamente não tocaram na bola, porque eles sentem que agora, mesmo com este treinador, apesar do resultado que foi, de haver... Eles sentem que há um rumo com o Erik ten Hag, mas eles não sabem quando é que isso vai acontecer, entendes? Mas ontem, sabes que ontem, apesar da malta, é fácil agora criticar, mas o United e reventar com eles, mas eu acho que a primeira parte foi muito má, mas o City também estava naqueles dias que tudo saía bem. A primeira parte fazia muito lembrar aquela primeira parte contra o Sporting da Liga dos Campeões, que também aquilo foi... O Derré, não me lembro de fazer ontem uma grande defesa na primeira parte. Houve a parte inicial, onde houve lá quase o golo com 3 ressaltos, mas de resto aquilo foi uma debandada, mas foi 4, 5 remates e foi 4 golos, mas o City também está numa forma inacreditável e também parar aquela equipa não é nada fácil, mas houve muitos erros, mas que eu acho que com o tempo o Erik ten Hag pode melhorar. Tu acreditas nele? Já estou a perceber isso. Sim, sabes que por mais que
por mais que a malta tente não ver um rumo no Manchester United, este ano eles contrataram o Erik ten Hag com um contrato de 3 anos, mais um de opção. Portanto, o rumo é com ele, o projeto é com o Erik ten Hag, é com ele que eles confiam, e este ano já contrataram jogadores para o estilo de jogo dele, ou a tentativa de... Não, em que, pronto, como eu estava a dizer, deram-lhe 3 anos de contrato com um de opção, portanto, quando tu dás 3 anos de contrato com um treinador, é porque acreditas na filosofia dele, e eu acho que o United... Sim, mas o Solskjaer começou muito bem, renovaram-lhe o contrato e deram-lhe, acho que foi 4 anos, Sim, foi 3 também. Ou 3 anos, e isso acabou por depois se esvaziar. Eu sei, não é a mesma coisa. Não foi a mesma coisa porque os primeiros meses foram como interim manager, que é o treinador interino. Mas sim, tens toda a razão. Mas com ele, eu acho que porque o Erik ten Hag, mesmo quando estava lá o Ralf Rangnick, naquela época os adeptos já tinham aquela ideia de ok, nós queremos o Erik ten Hag. Foi aquilo que os adeptos pediram durante a época passada. Certo. Portanto, agora não há desculpas, não fazia sentido agora também meter tudo em causa após 2 meses, 3 de época. Mas pronto. Mas ajuda-me aqui a perceber uma coisa. Porquê que tudo o que chega a Manchester, para o lado de Old Trafford, fica pior? Porquê? Ou seja, eu estou-me a lembrar assim de cabeça, é muito fácil. Jadon Sancho chega com um hype muito grande, apesar de os últimos tempos dele no Dortmund também não foram propriamente muito famosos, mas percebia-se que ele já estava com a cabeça noutro sítio, já estava com a ideia de voltar à Inglaterra. Varane era um centralzão, não é? Era se calhar top 3 mundial e é um descalabro, não é? Casemiro não sai do banco, foi um jogador que há 2 meses custou 70 milhões de euros. Porquê é que isto acontece? Todos os jogadores regridem praticamente. Sim. Olha, em relação ao Jadon Sancho, eu acho que usaste a palavra mesmo correta, que é o hype. Às vezes há jogadores, eu adoro Jadon Sancho, acho que é um grande jogador, mas se calhar a malta mete-o num patamar que ele se calhar ainda não estava. Os valores que os clubes ingleses pagam por alguns jogadores não é fácil com que nós tenhamos esse hype. Em relação ao... O António para já ainda escapa, não é? Para já ainda escapa, está a ter até um arranque interessante. Sim, mas eu sinto... Mas caminha para isso, se calhar. Mas eu sinto que essas duas contratações do Casemiro e do Anthony foram um bocado o que eles chamam o panic buying, que é, estás a perceber? É aquelas contratações... Comprar em cima do joelho, só... Não, porque foi depois daquelas 2 derrotas, a malta começou, temos de fazer alguma coisa e... pagar foi... Agora está-me a esquecer 60 ou 70 milhões pelo Casemiro. Sim. É um bom jogador, mas... É uma diferença com 30 anos, né? Sim. E que agora... tu achavas um jogador com 5 Ligas dos Campeões, achavas que se calhar num jogo deste já era um jogador para chegar ali e jogar. Claro. Não é? E tu não entendes porquê. Agora, em relação ao Varane... eu penso que foi o Paul Scholes ou foi o Roy Keane, foi um desses jogadores lendários do Man United que fizeram uma pergunta muito pertinente, se ele era assim tão bom, porque é que o Real Madrid o deixou sair? E tipo, percebes? Percebo. Não é um jogador fiável fisicamente. No ano passado teve várias paragens com lesões. Mas ele tornou-se muito menos fiável no United do que era no Real Madrid, apesar de tudo. Ele tinha aqui ali algum problema, mas... Ele jogava sempre ele e o Sérgio Ramos. Eu lembro que o Éder Militão chegou lá, claro, e esteve na sombra. Sim, mas um central com uma idade que ainda podia jogar mais algumas épocas é um bocado questionável porque é que o Real Madrid deixou sair. Agora, a primeira pergunta, porque é que a malta chega lá e não dá, tem a ver com o mood, como está o clube hoje em dia. É degradante. A malta não há união naquele clube. From the top to the bottom, não há união. Claro que tu podes achar que 5, 6, 7 vitórias seguidas vão dar um ânimo ao clube, mas eles tiveram agora 4 vitórias seguidas,
mas foram sempre vitórias muito sofridas, Sim. muito... Um bocadinho artificial, não é? Muito mesmo, e então não senti que aquele clube tivesse on the up. Percebes? Eu trouxe aqui, acima de tudo, para tu usares esses termos em Não, inglês. desculpa. Porque eu apresentei-te como especialista em futebol inglês, por isso é importante tu usares, fazeres isso. Sim. Não. Eu acho que as pessoas vão gostar. Para quem só está a ouvir nas plataformas, e milhares de pessoas ouvem-nos nas plataformas, está no YouTube, o nosso Dan. Não, mas não. Em termos de... Mas há outros jogadores que deviam estar a fazer muito melhor. O Wan-Bissaka, Wan-Bissaka, Luke Shaw. Luke Shaw. Não vou falar de Maguire. Maguire Tem muitos. Isto era uma lista interminável. Até mesmo o nosso Diogo Dalot. Acho Sim. que eu sou um grande fã dele, mas eu acho que ele ainda não deu o potencial máximo que ele pode dar mesmo no United. Eu acho que os jogadores dão o potencial máximo no United no início, depois começa a cair. Ou seja, nós estamos a ver o início do Antony e ele está a jogar, ao contrário do Casemiro. Claro. Por isso é que ele está neste type, mas depois ele vai entrar naquela bola de neve. Né? Eu estou-me a lembrar do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, quando chega, tem se calhar o Bruno Fernandes disfarçou durante muito tempo estes problemas de fundo que existem no United, mas também, entretanto, já foi apanhado nesta bola de neve. Mas aonde é que começa o problema? Não, é assim, é que a malta, isto no futebol é muito fácil, hoje é tudo muito bonito, amanhã é tudo muito feio, e a malta precisa se lembrar que no final na época 2020-2021, o United acabou a Premier League em segundo. Sim. Portanto, eles estavam mais perto do que o que estavam agora. Com o Solskjaer. Pronto, fazem com o Solskjaer, muito bem, e depois fazem as contratações que a gente sabe, não é? Rafael Varane, Cristiano Ronaldo. Eu adoro o Cris, mas eu acho que... Nota-se muito que não, adoro o Cris. Conheces? Não, adoro o Cris. não, o Cris é o Cristiano, é português e nós todos temos um carinho especial por ele, obviamente. E acho que ele com aquela, vou dizer agora outra expressão em inglês, winning mentality, tipo, naquele balneário ele deu ali um choque que muitos jogadores não estavam à espera, e aquilo não teve um efeito positivo, exatamente. E acho que o Bruno também tem uma mentalidade vencedora, não é isso que eu estou a dizer, mas o núcleo se calhar estava formado exato. de uma determinada maneira, não é? Com o Bruno, o Maguire, exatamente. E o Ronaldo chegou ali, sou o número... Sim. Estava num patamar que os outros não estavam. Se calhar o United tinha um núcleo muito baseado em união, em entre e ajuda também, se calhar. Sim. Ou seja, os jogadores teriam um relacionamento afetivo. Sim. E depois com Cristiano Ronaldo é uma mentalidade muito mais pragmática, muito mais seca, muito mais objetiva. É para ganhar. Eu lembro-me perfeitamente, e também te lembras daquela altura em que se falava muito dos dois trios, do Barcelona e do Real Madrid, e que ele... não ia jantar com o Benzema. Sim, ele dizia que não ia jantar com o Benzema e com o Bale, porque para ele o futebol não era muito de beijinhos e abraços, o que interessa é dentro do campo. Ou seja, ele tem esta mentalidade muito mais pragmática. Nós vemos isso na seleção. Agora, quando fui a Braga, percebe-se, passaram os jogadores todos na zona mista, menos o Cristiano Ronaldo. Ele saiu por algum sítio, mas não passou por ali. Foi o único. No final do jogo, todos os jogadores foram agradecer ao público. O Cristiano Ronaldo saiu logo mais cedo. Ou seja, ele tem esta mentalidade que se esgota ali no campo. Não é ele não deve criar grandes amizades, não é? Tem a amizade com o Pep. Não havia Pep. Aliás, olha, lembro-me de quando Portugal ganhou, quando Portugal se apurou para o Mundial no play-off contra a Macedónia, aquele 2-0. A seleção foi toda a dar a volta olímpica no Estádio do Dragão. O Cristiano Ronaldo foi sozinho com o Pep, assim, muito à margem. Os outros foram todos juntos com o Fernando Santos e eles iam os dois. Ou seja, o Cristiano Ronaldo ou tem ali um
Ele é muito transparente naquilo que ele transmite. Ainda ontem, Sim. nas imagens televisíveis, tu vias que ele está aziado. Ele estava doente. Ele estava todo. Para quem é fã do do Cristiano como nós todos, até é um bocado... É duro. É duro. Eu duro. pelo menos não gostei de estar a ver aquilo, percebes? Porque é um jogador que tem que estar... Aquele tipo de jogador tinha que estar lá dentro. Mas atenção. Mas eu respeito a opção do Eric E Ten Hag. eu acho bem o que ele disse. Exato. O que ele disse. Não, sim. Pá, metê-lo já com 4-0 ou com 6-1, para isso vale mais de Eu um pensei o mesmo. Eu estava a ver o jogo e fiz o mesmo pensamento. Vale Eu espero mais. bem que agora não o É metam. isso. Metê-lo acho que era bastante Não, eu humilhante. também concordo. Não é? E Mas é interessante que em relação ao Cristiano Ronaldo, e é um capítulo que eu queria também trazer para aqui, o Cristiano Ronaldo, numa semana, no espaço de uma semana, tu tens aqui dois lados completamente opostos. Tens um lado em que ele passa de seleção nacional, como é que ele joga 90 minutos aqueles dois jogos, para que é que ele joga 90 minutos aqueles dois jogos, notou-se muita dificuldade dele, uma procura incessante e quase desesperante do Cristiano Ronaldo em fazer alguma coisa, porque nada lhe estava a sair, e as pessoas, o público, diz... ele já não consegue fazer os 90 minutos e até é melhor para ele, e eu sou totalmente dessa opinião, é melhor para ele protegê-lo de uma maneira em que, ok, não faz 90 minutos nos dois jogos. Por exemplo, ele em Espanha ele começou no banco de suplentes e Portugal acho Sim, que sim. se apresentou muito bem. E se calhar neste jogo ele também podia ter acontecido isto. Mas fazer aqui uma gestão. Depois passa para uma outra realidade totalmente oposta, é que ele nem sequer entra e as pessoas pensam, ao menos metê-lo ali meia hora, qualquer coisa. Não, A cabeça dele deve estar a ferver. Não, eu acho que é o mais baixo ponto da carreira dele, penso eu, neste momento. Sim, sem dúvida. Mesmo animicamente, ele deve estar completamente destruído. Agora, eu acho que o Eric Ten Hag fez bem, porque também ele não seria coerente também se o Anti tivesse metido o Cristiano Ronaldo. Claro. Porque em jogos contra o Arsenal, contra o Liverpool, em que eles fazem os contra-ataques rápidos, o Rashford faz muito mais melhor. sentido do que o Cristiano neste momento. E, portanto, não fazia muito sentido o Cristiano ter jogado ontem, mas eu acredito que o Cristiano ainda pode ter um papel... Apesar dos mídias em Inglaterra acharem, o Roy Keane ainda ontem estava a dizer isso. E é maravilhoso ouvi-los. Não, eu adoro. O Roy Keane disse que isto pode ficar feio, esta situação toda do Cristiano, uma história bonita que ele tinha com o clube, pode acabar de uma maneira muito feia. Mas eu ainda assim acredito que ele pode ter um papel muito importante no resto da época do Manchester United. O United fez agora estes 3 jogos com o Liverpool, com o Arsenal e com o Manchester City. Até ao Mundial tem um bom run de jogos. Sim. Portanto, o Ronaldo vai continuar a trabalhar e tenho a certeza que ele vai ter as suas oportunidades para mostrar o seu futebol. Porque ele ainda tem muito... Eu acho que ele ainda tem mais para dar ao Manchester United e à nossa seleção. Pois, a minha questão é se ele vai ter mais oportunidades, mas se essas vão acontecer na Liga Europa. Pois, isso é outra coisa. A cara dele ontem deixa-me triste, mas ouvir o hino da Liga Europa com o Cristiano Ronaldo... Sim, não bate certo, não é? Não bate certo. Nada certo. Logo tu, um especialista em Champions, porque obviamente as pessoas que nos ouvem não sabem, mas o Dan aqui internamente no 0-0, nós temos um grupo bastante alargado a jogar de Fantasy, também com pessoas de fora. E o Dan ganhaste o ano passado largo, ganhaste o do Euro 2020 também. Mas este ano estou muito mal, mano. Estás muito mal. Porquê? Sentes a falta do Cristiano Ronaldo? Também. Porque o Cristiano no ano passado tive em 2 jornadas para aí, mas este ano o nível subiu, não estou a acompanhar. Não estás a conseguir. Vamos a mais assuntos. David De Gea, fim de linha ou não? Assim, David De Gea já era fim de linha há muitos anos. Eu não gosto nada daquele guarda-redes. Não tem nada a ver com... É aquele típico guarda-redes muito bom entre os postos, mas hoje o futebol evoluiu e é preciso muito mais do que isso. Não é um guarda-redes que dá segurança nenhuma à linha defensiva. Portanto, eu acho que
quando acabar o contrato, eu não sei, o David Arreia não estou a ver o United, quer dizer, não estou a ver nada. Ele houve uma altura em que, não sei se foi este verão ou no anterior, que ele estava quase no fim do contrato e depois renovou, não foi? Foi quando, na altura, o Dean Anderson depois foi que começou a voltou, aparecer. e depois foi aí que o David, quando tens competição, aquilo começa. Sim, e também se calhar as pessoas perceberam, ok, se calhar ainda é um bocado cedo para fazer a sucessão, tendo em conta que o substituto que está aqui à mão é o Dean Anderson, não é propriamente um jogador muito fiável, ou achas que é? Quem? O Dean Anderson. O Dean Anderson, eu acredito, ainda no ano passado, quando ele jogou um jogo da Liga dos Campeões, eu na altura disse que quando o Dean Anderson começar a ter regularidade no Manchester United, não sai mais. Mas ele não a teve no ano passado, no ano passado. E então, pronto, agora este empréstimo ao Nottingham Forest, certeza que lhe vai fazer bem, e ele vai voltar. Eu acho que vai ser o futuro guarda-redes do Manchester United. Ok. Última questão sobre a equipa, dupla de centrais. Que terror. Não é? Não é nada fácil. Eu tenho aqui Lisandro Martínez aliás, o Martínez e o Maguire são os reis dos memes. Não, esses são os reis dos memes. Não, o Lisandro Martínez é... Não, mas eu acho que ontem, eu vou dizer uma cena polémica, eu acho que ontem o Varane fingiu aquela lesão. Eu acho que ele estava a ser completamente humilhado pelo Haaland, porque houve ali grande parte do jogo que ele estava a fazer man-marking, né? E ele não estava a conseguir aguentar com o Haaland. E eu acho que ele fingiu aquela lesão, porque já hoje nos mídias ele está a dizer que não é nada de grave, nem nada. Claro. Mas... Está bom para quinta-feira, não é? Não, já deve estar bom. Eu não estava bem, era ontem para a segunda parte. Não, mas o Maguire é um jogador... outro como o Ronaldo me dá um bocado de pena, porque sabes que eu acho que o Maguire do Leicester era um grande central. Certo. E também as primeiras épocas do United, a primeira época, não foi a primeira época, ele é um bom central. Eu acho que o que está a bloquear o Harry é mesmo o aspecto mental. Sabes que pois eu ia te perguntar isso. Ele provavelmente não está a ser forte o suficiente mentalmente para conseguir ultrapassar isso, porque não é por falta. Obviamente ele tem algumas limitações, claro, mas não é por algum handicap não. De características que ele tenha. Em termos aéreos, deve ser um dos melhores da Premier League, e sou capaz de dizer isso. Tem leadership, entendes? E o que eu acho que há uma situação na vida dele pessoal que aconteceu há 2 anos que ele nunca mais foi o mesmo. Eu sei que isto se calhar pode não ter influência, podes não achar, mas para mim, aquela situação, não sei se te recordas, que ele é preso na Grécia, nas férias, certo, por causa de uma situação com a irmã num restaurante, que ele andou lá à bulha com uns homens quaisquer, e ele é preso, e ele teve umas semanas que ele até nem fez a pré-época em condições no Manchester United, e desde aí ele nunca foi mais aquele jogador reliable, confiante. Depois foi começa a ter erros atrás de erros, e depois ele nunca mais teve uma sequência de jogos, de 10 jogos, em que não cometesse um erro. Portanto, ele está sempre no limbo. Aquele jogo, tu viste o jogo da Inglaterra com a Alemanha? Não. Não vi. Também o Southgate foi pô-lo, não é? Ele não estava a jogar no Manchester United e foi pô-lo naquele jogo. Foi queimá-lo, se calhar. Erros juvenis com o miúdo não faz. Se calhar também não está a ser bem protegido. Não está. Na seleção inglesa não foi. Na seleção inglesa não foi. No United, se o Varane e o Martínez continuarem a... Eles fizeram 4, 5 jogos muito bons. O ontem é que, pronto, não lhes correu tão bem. Eu acho que, esquecendo o jogo de ontem, eu acho que o Varane e o Lisandro Martínez, neste momento, são a dupla ainda assim mais confiável naquela equipa. Mas outra situação que também... Isto é uma ramificação. Sim. Isto não tem... Não dá para parar. Não dá. É porque, imagina, eu até gosto do central argentino, do Lisandro Martínez, mas trazer um central... A Premier League tem muitas especificidades.
mas meteres, por exemplo, no jogo contra o Brentford, Ivan Toney contra Lisandro Martínez, tens uma larga margem daquilo de ti correr mal. E ontem, outra vez, o City, apesar de não ser uma equipa muito física, neste momento tem um tanque lá à frente. Claro. Tu tens que ter jogadores que... Mas ele é jogador capaz de contornar isso com outras coisas, não é? Com antecipação. No confronto físico, no ombro a ombro, ele até pode ser um jogador, ele parece ser um jogador forte, mas em termos... O jogo aéreo em Inglaterra é muito importante. E vai haver muitos jogos esta época que eu não sei como é que vai ser. Estou-me a lembrar, por exemplo, ter que ir jogar a Selhurst Park ou Crystal Palace, que é sempre um jogo complicado lá. Esse tipo de campos, percebes? Que eu acho que ele vai ter bastantes dificuldades, mas... Muito bem, vamos para a reta final, vamos chegar ao topo. A família... Estava agora a faltar o nome. Portanto, os proprietários do Manchester United, ajuda-me lá. Sim, também agora é bloqueado. Os Glazers. Glazers Family, sorry. Glazers Family continuam por lá. Há anos e anos que eles são contestados, sem dúvida nenhuma. E eles vão sair ou não? Num aspecto assim de finanças que eu não entendo tanto, eu acho que não fazia muito sentido eles quererem vender um clube que é tão rentável. É que o Manchester United, apesar de ser um clube que desportivamente as coisas não lhes correm tão bem, no plano económico são um clube que fatura como talvez eles e o Real Madrid, entendes? Portanto, a eles não lhes faz sentido nenhum quererem vender. Agora, a contestação dos adeptos que têm, eles cada vez estão a fazer mais protestos. No ano passado fizeram um, este ano já fizeram outro. E se isto continuar, vai haver outro. Personalidades do United, o Gary Neville, que tem uma voz muito ativa no clube, também está, tem feito muitas críticas já a esta época. Mas o que é que podes criticar aos donos que metem dinheiro, se for preciso, mais do que ao City nos últimos 10 anos? Então o que é que falta? Falta... Não, é que depois tiveste um nome tão conceituado como Rangnick, obviamente depois acabou como treinador, mas a orientar, a estruturar o clube e... Zero sucesso. Sim, não. O que é que falta? O Rangnick até fazia, na altura, fez algum sentido, porque outra situação que não faz. Então, contrataram um homem que ia gerir o futebol, ia ser conselheiro do clube, que era o nome que lhe tinham dado. E deixam-no ir assim para ser selecionador da Áustria. Tinham-lhe dado 2 anos para ele ajudar a endireitar o clube no rumo certo. E deixam-no sair assim, porque eu acho que é o que falta no United. Tu tens um homem que é o Ed Woodward, que é o homem supostamente do futebol e que gera isso, que não é homem de futebol, é um homem de negócios. Pois. Enquanto tu nos outros clubes tens, neste caso agora foi muito falado o Edu do Arsenal, por causa daquela série, aparecia muito. São homens do futebol, homens que percebem o que estão a fazer. E eu acho que o United precisava desse homem. Porque não um antigo jogador que já entenda as duas áreas, que possa assumir uma pasta dessas? Ou alguém, por exemplo, o Luís Campos, que na altura já se falou muito. Sim. E esse tipo de homem eu acho que era muito preciso no Manchester United. É uma questão, é que homens desses, não é? Dirigentes desses, chamemos-lhe assim, são muito vocacionados para a questão scouting, para a questão da descoberta de talentos. Aliás, o Rangnick, a obra dele ligada ao Red Bull é muito por causa disso, não é? Ou seja, encontrar jogadores talentosos, desconhecidos. Tu pegares num clube como o Manchester United, que é um clube final, onde estão os jogadores de topo e não os jogadores emergentes para depois serem vendidos para o outro lado, faz com que se calhar ele seja um bocado de peixe fora d'água, e se calhar até o próprio Luís Campos poderia ser, não sei, agora está a ganhar outro traquejo agora com o Paris Saint-Germain, que também nesta altura é um clube de final de etapa, mas se calhar precisavas de alguém muito mais conhecedor de balneários fortes, de lidar com egos, de jogadores conceituados, como por exemplo o Real Madrid fez na questão do treinador, não é? Durante vários anos teve um Zidane que era
eu ia dizer, era zero em termos de treino, não era zero, Não, obviamente, tinha todos os méritos, mas o Zidane o que ele tinha a fazer e o que ele fez acima de tudo foi não estragar. E gerir. Gerir, não estragar. Ligava bem ali os jogadores, conseguia equipas competitivas, ganhou várias Champions, também ganhou o campeonato, mas se calhar precisas muito mais disso, não é? De alguém... Sim, eu concordo, mas ainda assim o departamento de scouting também não tem funcionado. Tens razão, o United é um clube mais direcionado para o end product, é jogadores já feitos, não há tempo para trabalhá-los. Eu acho que este tipo de clubes Sim. não precisam propriamente de uma rede inacreditável Não. de descoberta de talento, pelo menos talento ali na casa dos 20, 22 anos, não precisas assim muito disso, não é? Porque rapidamente tu consegues chegar a clubes de segunda linha ou terceira linha e vais buscá-los, Sim. como eles vêm muitas vezes buscar a Portugal. E eles têm o dinheiro para isso. É isso, eles têm dinheiro. Nesse aspecto, eu acho que eles não podem criticar os donos, porque mesmo agora com esta situação, quando foi preciso fazer as contratações do Antony e do Casemiro, eles meteram lá, bateram lá, não há stress. É isso. Agora, também concordo, um antigo jogador forte, por exemplo, imagina um Roy Keane, assim, homem de futebol, que pudesse, claro que ele se calhar ia arranjar também lá muitos atritos, mas esse se calhar foi um mau exemplo, mas entendes o que é que eu estou a dizer? Sim. Se calhar sim, mas que entendesse também a parte diretiva de um clube, que não fosse só chegar ali e que não tivesse nenhum know-how de como gerir o clube. Portanto, está um barco à deriva. Diz-me só para terminar, onde é que achas que o United vai acabar? Nas várias competições? O que é que achas? Eu acho que... Tu que és bom nos prognósticos. Eles vão ter dificuldade em acabar no top 6, nos primeiros 6 clubes. Mas eu acho que eles mesmo assim ainda fazem quinto, sexto lugar. E achas que ganham eu acho que é muito bom. Porque pois. como tu vês o Arsenal e Tottenham, o Liverpool também inevitavelmente vai voltar. Também qualquer dia estamos a fazer um episódio dele. Não, o Liverpool, nesta altura, a melhor forma de chegar aos lugares de Champions da próxima época é ganhar a Champions, se calhar. Não, realmente é que e o Chelsea também agora com o Graham Potter também. Portanto, eu acho que quinto, sexto lugar. Eles devem apostar, fazer uma boa campanha nas taças, uma taça da Liga, que às vezes os clubes maiores desleixam-se um bocado, principalmente na taça da Liga. Portanto, eu acredito que ele até possa ganhar uma tacita. E na Liga Europa, eu também acho que ele vai... eu acho que eles vão apostar na Liga Europa também. Sinceramente, eu acho que eles vão. Já lá vai o tempo em que os ingleses queriam era sair rápido, não é? Sim. Mas vamos a ver também... Isto depende muito também de como está no campeonato quando é as eliminatórias, percebes? Imagina que o United em fevereiro ou março estaria a lutar por um top 4, eles depois já não ligam tanto à Liga Europa, mas como está neste momento, eu acredito que eles vão ligar bastante à Liga Europa. Muito bem, pessoal, só deixo o desafio final porque vamos oferecer um bilhete duplo para o Benfica Rio Ave. E o desafio é este: digam-nos na nossa página do Twitter qual é que foi o gigante doente que vocês se lembram nos tempos mais recentes, porquê, justificarem esse motivo. Portanto, um bocadinho aqui como estamos a falar do United e depois também falar de como é que eles deram a volta a isso, ou seja, sejam criativos, deem-nos as vossas melhores respostas, não nos falem de novos milionários, por amor de Deus, estamos a falar de clubes históricos. E a resposta que nós mais gostarmos vai ganhar um bilhete duplo para o Benfica Rio Ave no próximo fim de semana, não sei qual é o dia. Sábado. E está tudo falado. Para a semana eu voltarei, o Dan provavelmente não, o Ricardo também ainda não vai voltar. Vamos ver quem é que vamos ter aqui para mais um episódio do Ataque Rápido. Como diz o nosso Ricardo Lestre, cuidem-se.